Prezados alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Paulínia, sejam todos bem-vindos à segunda videoaula da disciplina Processos Decisórios. Na aula de hoje, trataremos do seguinte conteúdo: situação de certeza, risco e incerteza no processo de tomada de decisão. Para abordarmos o conteúdo de hoje, que se refere à situação de certeza, risco e incerteza no processo de tomada de decisão, falaremos primeiro sobre os riscos e incerteza das decisões. Depois, abordaremos as condições de decisão e tipos de problema. E, por último, falaremos sobre o entendimento das condições de certeza. Vamos iniciar? Vamos iniciar abordando brevemente, né, sobre as questões dos riscos e das incertezas na tomada de decisão, né, da importância que um tomador de decisão deve ter acerca de riscos e incertezas. Então, a gente pode falar que uma das tarefas mais desafiadoras, mais complexas, né, no processo de tomada de decisão é a análise das alternativas que um tomador de decisão tem e a análise dessa alternativa em relação ao que ela vai impactar na empresa e os desdobramentos que esta alternativa, ou que estas alternativas vão impactar ou vão provocar no ambiente empresarial. Então, isso mostra a importância de se analisar e de se perceber com muita propriedade quais são os riscos e quais são as incertezas no processo de tomada de decisão. Então, analisar alternativas não é algo simples, né? Porque sempre há incertezas no que se refere aos resultados e sempre há um risco de não acertar a escolha, né? Então, isso define melhor ainda que nós temos que estar atento a esses dois fatores. A incerteza se configura por não existirem informações suficientes e claras para os tomadores de decisão. Então, temos uma situação de incerteza quando não estamos municiados de um conjunto de informações adequadas para que possamos julgar com mais detalhe, né, qual a melhor alternativa. Então, a gente pode definir que incerteza, ela impede que o tomador de decisão enxergue com clareza as alternativas possíveis de solução. E impede também que ele analise os riscos que ela oferece, né, que as alternativas oferecem. Então, duas decorrências da falta de informação, né? A primeira, que a gente não conseguirá enxergar, né, todas as alternativas possíveis quando não se tem quando não se tem um conjunto de soluções, de informações adequadas. E segundo, que por não enxergar, né, todas as alternativas possíveis, né, a análise do risco também fica comprometida. Diante do que foi exposto no slide anterior, podemos dizer que para minimizar a incerteza, né, e os riscos no processo de tomada de decisão, é importante que nós saibamos qual é o problema que nós vamos decidir, né? Então, o primeiro grande passo é compreender o problema, é saber qual é o problema, é identificar com clareza qual é o problema, né? E também ter em mãos um conjunto de informações que sejam capazes de permitir que nós consigamos analisar, né, e examinar todo aquele problema diante desse conjunto de informação. Ocorre que para nós sabermos qual é o problema, né, para a gente definir claramente qual o problema que nós precisamos definir,
o tomador de decisão precisa ser uma pessoa que conhece a empresa, que conhece a missão da empresa, que conhece o mercado, que conhece os fornecedores, os concorrentes, enfim, que tenha uma boa análise, boa conhecimento dos stakeholders da empresa. Então, quanto mais o tomador de decisão tiver esse conhecimento do que é a empresa, de como ela funciona, mais ele terá condições de fazer uma boa definição do problema, que ele tem que decidir, e melhor, e com base nessa definição clara do que é o problema, ele tem melhores condições de captar as informações que são fundamentais de serem examinadas para se tomar uma melhor decisão, ou seja, para se tomar uma decisão com menos riscos e incerteza. Podemos dizer que uma decisão ela pode ser tomada nas seguintes condições, ou seja, existem 4 condições para que um tomador de decisão tome uma decisão. Okay? São elas: decisão em condições de certeza, decisão em condições de risco, decisão em condições de incerteza ou em condições de ignorância e decisões em condições de competição ou em condições de conflito. Vamos ver nos próximos slides cada um desses 4 tipos de tomada de decisão. Falaremos agora sobre a decisão em condições de certeza. A decisão em condições de certeza é aquela decisão que ocorre quando o tomador de decisão tem informações completas sobre o problema no qual ele se defronta. Então, é a situação melhor dos mundos, É a melhor das situações que um tomador de decisão pode ter, Ele tem um problema e ele tem todo um conjunto de informações e elas estão completas sobre aquele problema. Então, este é o mundo ideal do tomador de decisão. É quando ele toma a decisão em condições plenas de certeza. Nesse caso, o decisor tem conhecimento prévio das várias alternativas que estão sendo consideradas para a tomada de decisão, ele consegue enxergar a partir daquele conjunto de informações que ele tem todas essas alternativas e com base nessa visão, nesse conjunto de informações que ele tem, ele sabe definir com toda clareza qual a alternativa que ele deve adotar, porque ela traz menos risco, menos incerteza. A segunda condição de decisão é aquela em que o tomador de decisão tem condições de risco. Então, é quando uma decisão apresenta condições de risco. Quando acontece este caso, o decisor conhece a probabilidade de que uma determinada alternativa leve a um resultado não esperado. Então, ele tem informações que fazem com que ele julgue que aquela alternativa não é a melhor. O risco é um estado de conhecimento em que cada alternativa possui um conjunto de resultados e cada resultado ocorre com uma probabilidade bem definida. Então, na verdade, nessa situação, o tomador de decisão corre um risco, porque há uma incerteza. Ele sabe que esse risco está ali, e ele possui ali o conjunto de alternativas, possui um conjunto de resultados e ele consegue analisar cada um daqueles resultados, como eles vão ocorrer e qual a probabilidade que ele tem, de dar errado. Então, esta condição é a que define a decisão em condições de risco. É quando o decisor tem e conhece, ele sabe a probabilidade
de que uma alternativa ou mais de uma leve a um resultado que ele não espera, né? Então, esse caso é um tomador de decisão que tem ali todo um conjunto de informações adequadas, né? E está diante de um dilema que é o dilema natural do tomador de decisão, né? Eu tenho um monte de alternativas, né? Eu sei quais são os riscos de cada uma delas e eu preciso definir aquela alternativa que vai correr o menor risco, que vai impactar menos no contexto empresarial. A decisão em condição de certeza, ela ocorre quando o decisor se depara com situações totalmente imprevisíveis, são situações externas, imprevisíveis, ou quando ele não possui informações necessárias para estabelecer a probabilidade de determinados eventos. Nesse caso, né, ele tem informações incompletas demais, né, ou ele tem informações, poucas informações, né, que impedem que ele identifique cada alternativa e que faça estimativas de resultados prováveis sobre os quais ele possa confiar. Então, neste caso, é o caso que todo tomador de decisão deve evitar, né? Ele deve procurar, né, buscar, ainda que as situações sejam externas e imprevisíveis, ele deve procurar se municiar de informações completas, né? É o que falamos no início dessa aula, né? Buscar municiar de informações completas, né? Se cercar de elementos em que ele possa identificar bem o problema, né? E aí, para que ele evite essa situação de incerteza, né? A decisão em condições de incerteza é uma das mais graves, né? Por quê? Porque ela é imprevisível, muitas vezes não é um problema que eu nunca tive, eu vou ter que buscar mais informações. Normalmente eu não consigo essas informações de maneira completa, e isso me impede de estabelecer a probabilidade de apostar numa ou noutra alternativa. Então, aí eu corro um risco, né? Um risco de dar muito errado, né? De entrar numa decisão extremamente incerta que eu não consigo nem definir qual o impacto que ela pode ter dentro da organização, né? Então, esta é uma situação grave. E é uma situação em que ocorre normalmente no processo de tomada de decisão, mas a ideia é que todo tomador de decisão evite, né, ou que, ao se deparar com uma decisão nessas condições de incerteza, que ele procure se municiar de informações e que busque o máximo possível delas, né? E que tenha uma condição de definir ou de estabelecer pelo menos uma probabilidade, ainda que mínima, para as alternativas que ele encontrar em cima das informações que ele conseguir sobre o. A decisão em condição de competição ou em condição de conflito é aquela decisão que ocorre quando o decisor é confrontado com um opositor extremamente agressivo, né? Estamos falando aí de um concorrente que atua no mercado e que tem uma forma de atuar extremamente concorrente, né? Extremamente agressiva, né? Então, nesse caso, né, fica claro que há interesses conflituosos, que há interesses aí que estão em rota de colisão, né? Então, uma tomada de decisão, né, que terá uma grande dificuldade, né? Porque ela vai promover aí
é uma situação de agressividade, de grande incerteza, de grande risco, porque você está numa situação de conflito. Normalmente, nesse momento, são decisões que precisam de ser tomadas com certa agilidade, né? E essa agilidade vai impedir, né, a captura de informações adequadas sobre o que está acontecendo, vai impedir que se faça uma reunião dessas informações completas e coerentes, né? E isso vai impedir que a gente identifique alternativas também adequadas, que a gente possa avaliar a probabilidade de incertezas e de riscos. Então, certamente, nessa situação, nós vamos estar correndo um sério risco e tomando uma decisão extremamente incerta, né? Esse tipo de situação ocorre, né, surge em diversos momentos na organização, seja essa tomada de decisão interna, né? Por exemplo, quando se vai definir, às vezes, alguma estratégia de publicidade em que uma determinada área acha que a campanha publicitária deve ir para uma direção, a outra área acha que deve ser feita abordando outra linha, né? Então, pode acontecer tanto no ambiente, uma decisão interna entre elementos da própria empresa, quanto também com elementos que sejam externos na própria empresa, em que a empresa, por exemplo, precisa definir o lançamento de um determinado produto, ou definir como é que vai ser a estratégia de penetração num determinado mercado, em que ela vai ter que analisar com muita clareza como é que são os seus concorrentes. Então, todos esses aspectos precisam de ser analisados, e é uma decisão de grande incerteza e grande. Por último, vamos entender um pouco melhor as condições de certeza. Então, a gente pode dizer que um tomador de decisões toma decisões, né, em condições de certeza quando as variáveis de decisão e os resultados de cada curso de ação, né, estão antecipadamente dadas para ele, né? Quer dizer, ele já sabe qual é a ação que ele tem que tomar e qual é a solução que já está ali conhecida, né? Então, neste caso, há uma condição total de certeza de que tomar aquela decisão é a melhor alternativa, né? O tomador de decisão, nesse caso, ele tem certeza que não haverá nenhum resultado não previsto. Então, ele tem total clareza de que aquela decisão que ele está tomando é a melhor decisão. Não vai haver erro ao tomar aquela decisão, não vai haver incertezas, não vai haver risco, né? Neste caso, as decisões tomadas são aquelas, né, que são decisões que nós já estudamos e que são chamadas de decisões programadas, né? Que são aquelas decisões que já são conhecidas, que já entraram na rotina da empresa. Um exemplo de uma decisão programada, a gente pode falar da linha de montagem e do nível de estoque. Então, não há incerteza quando se toma decisão, né, nessa relação entre linha de montagem e nível de estoque, né? Então, quanto mais... Por que não há incerteza? Porque todo gestor, todo gerente, né, todo administrador desta área sabe que quanto mais alto for o nível de fabricação, mais baixo é o nível de produtos em processo. Então, assim, quando decide aumentar a produção, ele sabe que isso vai levar diretamente a uma redução de estoque, ou seja, ele só aumenta a produção porque teve uma redução de estoque. Então, o aumento da produção
gera impacto no processo de estoque, do mesmo jeito que o processo de estoque impacta no aumento da produção. Então, esse tipo de decisão é a decisão programada, é a decisão tomada com certeza, né? Com total certeza, porque já está na programação da empresa que todas as vezes que abaixou o estoque, é preciso aumentar a linha de produção. E vice-versa, né? Quer dizer, aumentou o estoque, abaixou a linha abaixou o estoque, aumenta a linha de produção. Então, toda vez que isso acontecer, essa decisão vai ser tomada, ok? Então, com este slide, nós concluímos a aula de hoje, né? E espero que vocês tenham entendido. Me coloco novamente à disposição de vocês no meu e-mail pessoal, que todos têm, e também pelo portal da Unifacp. Bons estudos para todos e até a nossa próxima videoaula. Por último, vamos